Galera ligada no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar sobre algumas polêmicas que o empresário do Orejuela falou, também sobre um jogador que está de contrato novo no São Paulo, mas antes de tudo isso, vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo empatou por 1-1 contra o Cuiabá, em Cuiabá, num jogo que o São Paulo talvez merecesse sair com a derrota, porque diferentemente daquele jogo contra o Santos em que ele jogou melhor, teve mais chances, nesse jogo contra o Cuiabá, o São Paulo criou pouco e quem realmente teve mais chances de gol e deveria, pelas chances criadas, poderia ter saído com a vitória foi a equipe de Cuiabá. Até se a gente pegar, por exemplo, as estatísticas do jogo, aqui o São Paulo chutou 9 vezes, o Cuiabá 15, e chutes na direção do gol, o São Paulo só teve 2, aquele do Luciano, que foi a única jogada perigosa de São Paulo no jogo, um cruzamento do Léo no segundo tempo, o Luciano pegou uma meia bicicleta de primeira, e teve um outro chute no meio do gol, que ficou fácil para o goleiro Walter, o goleiro do Cuiabá. Então, chutes no alvo, 2 do São Paulo, 6 do Cuiabá. Chutes totais, 15 do Cuiabá, 9 do São Paulo. Daí para ver como o Cuiabá realmente foi melhor que o São Paulo nesse jogo, foi mais perigoso. E aí, eu fiquei pensando bastante, o que eu posso falar para explicar para quem não assistiu a partida e tal. Mas assim, de maneira geral, o São Paulo não conseguiu se encontrar no jogo. Sabe quando o jogo começa e o adversário fica com a bola o tempo todo, assim, o São Paulo tá encurralado, e aí você fala, será que vai demorar quanto tempo isso, Aquele bom momento. Parece que o São Paulo foram 90 minutos de bom momento do Cuiabá e momento ruim do São Paulo. Teve um pequeno período no segundo tempo que o São Paulo conseguiu atacar o Cuiabá, assim, a bola ia para o campo de ataque, voltava e o Cuiabá não conseguia encaixar o contra-ataque. Então o São Paulo ficou um tempão com a bola no pé, tentando criar chances. Mesmo assim, quando estava com a bola no pé, não conseguia criar uma chance clara o time do São Paulo. Então, mesmo se não estivesse tomando contra-ataque ou chutes no gol, ele também não estava criando. A posse de bola do São Paulo estava estéril. Então, enfim, faltou muito para o ataque do São Paulo, principalmente nesse jogo. E também, verdade seja dita, não fossem várias grandes defesas do Thiago Volpi, o São Paulo poderia ter saído com a derrota. O goleiro do São Paulo que não vinha bem, já tinha dado uma melhorada nos últimos jogos. Nessa partida em si, não tem como a gente não comentar a ótima atuação do Thiago Volpi. Ele realmente fechou o gol, fez algumas defesas muito difíceis, que se ele tivesse tomado gol não seria culpa dele, então foi fundamental para o São Paulo conseguir esse empate, Se a gente colocou muitas vezes na temporada na culpa do Volpi uma derrota, o empate do São Paulo, dessa vez dá para a gente colocar na conta do Volpi o empate, senão o São Paulo teria saído derrotado. Então pelo menos uma boa notícia desse jogo tem que o Volpi está voltando a fazer defesas decisivas e sendo importante para o time do São Paulo. Bom, para dar um panorama das atuações dos jogadores do São Paulo, o Tricolor entrou em campo com o Thiago Volpi no gol, na lateral direita, Igor Gomes, aí 2 zagueiros, Miranda e Léo, na lateral esquerda, Wellington, no meio de campo, os 2 primeiros volantes, Luan e Rodrigo Nestor, aí uma trinca ali no meio de Gabriel Sara, Luciano e Rigoni, e mais à frente o Caleri. Então, dessa vez, o São Paulo não entrou com 4 atacantes, como entrou contra o Santos, entrou com 3, Luciano, Caleri e Rigoni, sendo que, como o Igor Gomes jogou de lateral direito, o Rigoni ficou caído mais pela direita para tentar simular a função de profundidade, porque o Igor Gomes ele fazia bem ali a função na defesa e quando ele caía por dentro ia bem, mas como ele é um jogador que não tem tanta profundidade, não joga tanto nas beiradas do campo, o Rigoni ficou ali na esquerda para fazer essa função. E do outro lado, o Gabriel Sara tentou também fazer a dobra com o Wellington e o Luciano jogando ali de meio armador. Mas o que eu achei que aconteceu foi que o São Paulo, no primeiro tempo, principalmente, como o Wellington era o único lateral de ofício no time, o São Paulo pendeu muito, toda hora jogava a bola na esquerda para o Wellington e esperava que ele fizesse um cruzamento bom para encontrar alguém na área. E eu já falei no episódio anterior, mas eu acho que o que o Wellington ainda tem a desenvolver para virar um grande lateral é justamente a precisão na hora de cruzar. Então toda a bola estava muito manjado, assim, O Cuiabá sabia que a única
jogada de ataque do São Paulo no primeiro tempo ia se inverter, ou em algum momento o Léo tocar a bola para o Wellington e o Wellington cruzar para a área. Só que tinha muita gente do São Paulo dentro da área, os cruzamentos do Wellington não estavam encontrando esses jogadores do São Paulo, e aí também o Cuiabá já sabia que o São Paulo empilhava, ficava Luciano, Calleri e Rigoni, os 3 na área. Aí o Wellington fazia o cruzamento, então o time do Cuiabá povoava ali o meio da área para afastar o perigo. Então ficou muito previsível o ataque do São Paulo no primeiro tempo e por isso que não conseguiu criar basicamente nada. No segundo tempo, o Hernan Crespo fez algumas alterações para tentar melhorar o time. Então, aliás, ainda no primeiro tempo, ele tirou o Rigoni e colocou o Marquinhos, porque o Rigoni sentiu a coxa, né, o músculo posterior da coxa. Então, uma situação aí que preocupa para a sequência da temporada, porque a gente sabe que a gente teve muitas, né, situações dessas de jogador de São Paulo com lesão na coxa e demorando para voltar nessa temporada. Bom, mas além dele que saiu no finalzinho do primeiro tempo, aos 41, no segundo tempo, quando deu ali mais ou menos uns 10 minutos de jogo, ou melhor, 20 minutos de jogo, quando o Crespo percebeu que o time não estava melhor em campo, não ia sair nada daqueles jogadores, ele fez uma alteração tripla, colocou o Lisiero no lugar do Luan, o Rojas no lugar do Sara e o Gabriel Neves no lugar do Calleri. E aí, mais para frente ainda, né, uns 5, 6 minutos depois, ele tirou o Nestor e colocou o Benítez. Eu achei que assim, ele até foi bem, o Gabriel Neves entrou bem no meio de campo, deu um pouco mais de fôlego para o São Paulo. Parece que o Gabriel Neves entrou assim no 220 e o resto do time do São Paulo estava no 110, que ele entrou com uma outra velocidade e nos primeiros 10 minutos ele correu pra caramba e praticamente ditou o ritmo do meio de campo do São Paulo. E o Lisiero também entrou bem. Eu achei que assim, o Luan realmente parecia cansado, né? Ele não estava conseguindo dar um ritmo para o meio de campo do São Paulo. Ele já é um jogador um pouco mais pesado, mas eu acho que quando ele está bem, ele consegue sim compensar, né, fazer bons passes e tal. Ele não acho que ele prende o meio de campo do São Paulo, mas nesse jogo especificamente, eu achei que ele estava muito lento por ali. E, claro, a gente tem que colocar na conta, né, a atuação do São Paulo não se justifica nisso, mas a gente tem que comentar que era um jogo com uma viagem longa, também tinha a situação do calor, estava mais de 27 graus à noite e a umidade do ar, né, 77, então realmente estavam condições difíceis de jogar futebol e deu a impressão mesmo durante os 90 minutos que o time do Cuiabá sobrou fisicamente em comparação ao São Paulo. Claro, não estou justificando, não estou falando que deveria ser assim, essa altura do campeonato, né, jogando uma vez por semana, o São Paulo deveria estar já melhor fisicamente, mas também a gente não pode ignorar esse fato, né? O fato do São Paulo não estar fisicamente tão bem quanto o adversário, ainda mais com essas condições climáticas, faz com que a diferença física entre os dois times fique ainda mais evidente ao longo da partida. E foi bem isso mesmo, porque o time do Cuiabá, o Crespo percebeu que o time do Cuiabá estava vencendo todos no meio de campo e trocou ali, colocou Lisiero e Gabriel Neves justamente para tentar dar um pouco mais de fôlego, de gás ali para o meio do São Paulo. Mas eu achei que assim, tirar o Calleri, tudo bem, Calleri não estava jogando tão bem, mas era o centroavante ali, poderia fazer alguma diferença. Mas até entendi, porque o cara estava realmente bem cansado. Agora, o Rojas no lugar do Sara, para mim, não convenceu essa substituição. Porque o Gabriel Sara era um dos únicos jogadores, como sempre, né, que não estava tão cansado fisicamente. Ele não estava mostrando que estava totalmente desgastado. Eu achei que ele estava bem no jogo, estava fazendo desarmes importantes, era uma das únicas válvulas de escape ali no ataque. E eu acho que o Gabriel Sara ele é muito importante para fazer o lateral jogar. Então, como o Reinaldo não estava em campo, que é o lateral esquerdo mais perigoso, e sim o Wellington, o Gabriel Sara é muito importante para fazer essa dupla. Ele se entende muito bem com o lateral esquerdo, né? Seja o Wellington ou o Reinaldo, qualquer um que estiver em campo. E ele acaba sempre fazendo ali uma tabelinha para deixar o lateral em condições de cruzar ou então para receber um passe do lateral e cruzar ali pela esquerda. E eu acho que o Crespo mexeu mal quando tirou o Sara. Tentou colocar o Rojas do lado direito, até entendi o que ele quis fazer. Ele quis puxar um jogador que tem velocidade no contra-ataque para eventualmente fazer a função que seria do Rigoni, né, e que é destro, que faz isso pelo lado direito. Mas o Rojas não conseguiu se encaixar em campo, né, se encontrar em campo. Então acabou que não foi muito boa essa substituição, na minha opinião.
Mas assim, eu acho que não dá pra gente colocar tudo na culpa do Crespo. Vi muita gente criticando o técnico ao final da partida, mas cara, ele fez bastante alteração. Ele tentou mexer no time, pode ser que não tenha acertado em todas as alterações, mas eu acho também que faltou um pouco ao São Paulo, um pouco de calma, um pouco de... Eu acho que faltou um pouco de físico também, dos caras conseguirem dividir melhor a bola, porque, de fato, se você entra contra um time que está correndo muito mais do que você, e nesse jogo deu para perceber que a diferença física estava muito grande, é difícil vencer mesmo. Você vai perder toda a dividida, o seu ataque vai estar lento, o time adversário vai estar sempre bem postado para te marcar, então não adianta muita coisa. E aí não sei se dá pra gente colocar isso somente na conta do Crespo, sabe? Enfim, eu acho que é muito fácil culpar o treinador numa hora dessas. São Paulo teve um monte de treinador aí nos últimos anos, nenhum conseguiu ganhar um título, vamos dizer assim, de expressão, né? O Crespo ganhou o Paulista, que foi o ápice, assim, mas eu não acho que o problema sejam os treinadores no São Paulo, tem alguma coisa a mais ali que não está funcionando. E no caso dessa temporada em si, tem uma questão física, e aí precisa avaliar quais são os culpados e o que dá para fazer para melhorar daqui para frente. Então, assim, de maneira geral, avaliando os jogadores do São Paulo, o Thiago Volpi foi o melhor em campo porque fez várias defesas decisivas. No meio de campo do São Paulo, achei que o Rodrigo Nestor não foi mal. O Luciano tentou fazer alguma coisa, criou ali a única chance de perigo do São Paulo veio do Luciano, né? Achei que os zagueiros também foram bem de maneira geral, tanto Miranda quanto o Léo. Mas assim, o Wellington pela esquerda errou cruzamento demais. O Igor Gomes se esforçou bastante, mas não é a dele a lateral direita. E acho que nesse jogo ficou faltando a questão da profundidade. Fez falta não ter ali um lateral direito, porque por mais esforçado que seja o Igor Gomes, ele não conseguiu dar profundidade ao São Paulo. E ali o Jonathan Calleri, o Rigoni não conseguiram fazer grande coisa no ataque. Eu achei que, de novo, eles ficaram muito presos no primeiro tempo, principalmente todos dentro da área, e aí faltou gente no meio de campo para armar. Então, eu achei que, de maneira geral, o time do São Paulo foi abaixo, né? A maioria dos jogadores. Acho que eu posso fazer um pouco de exceção aí, como eu disse, o Thiago Volpi, os zagueiros, talvez o Nestor e o Gabriel Neves, que entrou bem. O Liseiro também não entrou mal, mas não fez também a diferença no jogo do São Paulo. Eu achei que o Gabriel Neves, claro, o Gabriel Neves também, não vou dizer que fez a diferença, porque o cara não fez um gol, nem participou diretamente de um lance que foi decisivo, mas ele deu outra dinâmica ao meio de campo do São Paulo, né? Teve um momento ali bom do São Paulo no segundo tempo que passou muito na conta do Gabriel Neves. Acho que ele pode ser importante para as próximas partidas, não só pela vitalidade, não só pela disposição e pela técnica tal, mas pela personalidade e vitalidade principalmente, porque ele mostrou que estava num outro ritmo comparado àqueles que estavam em campo. Bom, pessoal, vamos passar agora para as declarações do técnico Hernan Crespo depois do jogo contra o Cuiabá. E a primeira frase dele foi em relação ao São Paulo ter chutado apenas uma vez ao gol nos 90 minutos. Vamos ver o que o treinador teve a dizer sobre isso. Sim, seguramente hoje tivemos um posse de bola que acho que foi 65, 66%, mas não foi concretizado, não tivemos ocasiões para fazer gols. Acho que es un momento de dificultad porque llegamos, tenemos situaciones perto a un gol y no logramos concretizar. Están jugando todos jugadores que en la sangre tienen gol, como Calleri, como Luciano, Rigoni. Un momento así donde el pose de bola no es suficiente porque no logramos ser concretos. A pergunta seguinte foi em relação ao que leva a crer que o São Paulo vai conseguir alcançar uma pontuação que evita o rebaixamento, já que o time está com tanta dificuldade para vencer. E o Crespo disse o seguinte. Sí, depende. Eu acho que o time está em condições de salvar-se tranquilamente, mas eu falei sempre nesse período de junho que foi muito difícil que vamos a ter que lutar até o final, até dezembro. Claramente acho que o jogo, os últimos dois jogos com Chapecoense merecemos ganhar, tivemos ocasiões claras de gol e não pudimos concretar. Com Santos também tivemos muitas ocasiões para chegar ao gol e não concretizamos. Então, quando você empata, é difícil. Hoje o jogo foi mais equilibrado.
más equilibrado, no tuvimos la intensidad del último juego con Santos. Entonces es normal que debemos ocupar de la situación, es normal que si bien tenemos posibilidades de entrar en Copa Sudamericana o Copa Libertadores, también tenemos que olhar para abajo, respetar, porque tenemos muchos teams también importantes abajo como Grêmio, como Santos. Entonces debemos hacer 3 puntos, no solamente merecer, que no fue el caso de hoy. Na sequência, o repórter perguntou por que o Orejuela não joga se ele já tem condições de atuar. E o Crespo falou o seguinte: No, porque no tenía disposición. La premisa de la pregunta no es correcta. No estaba a disposición. Sí estaba comenzando a entrenar. Treinó 2 o 3 días. Yo acho que, y espero que yo pueda relacionar a él para quinta. O repórter da sequência perguntou se o São Paulo está conseguindo colocar em campo aquilo que é treinado durante a semana. E o Crespo disse o seguinte: Sí, realmente el sistema, estamos falando de eso, tal vez estamos llegando mucho por los lados, vertical, no estamos concretando aquello que tal vez criamos, mas a nivel defensivo estamos mejor, estamos consiguiendo pocos goles, mas debemos ser más concretos en la fase ofensiva. Tenemos muchos talentos, muchos jugadores con esas características. Hoy probamos también con Rojas, estamos probando con Luciano, estamos probando con Caleri, estamos probando con Rigoni, estamos probando con Marquinhos. Estamos probando situaciones para tratar de ser concretos y poder ganar los 3 puntos que realmente falta para la gente, falta mucho, porque estamos tentando por todos os sectores, medios, situaciones para llegar, y en un momento que el gol se fechó, está fechado, y tenemos que tentar abrir con paciencia y trabajo. A última pergunta da coletiva foi bastante interessante porque o jornalista conseguiu perguntar se o Crespo está com medo de ser demitido, mas de uma maneira delicada, assim, indireta. Ele falou que o Muricy sempre diz que é difícil segurar o treinador quando a vitória não vem. E aí perguntou para o Crespo se o fato do time do São Paulo não estar conseguindo vencer pode atrapalhar o futuro dele no clube. E o argentino falou o seguinte: Sí, entiendo que la situación siempre es ganar. Si se va a evaluar el periodo de Brasileirao, entiendo la situación. Si vamos a ver el año completo, seguramente saliendo de una situación incómoda como estamos en el Brasileirao, creo que fue una temporada muy buena. Salir de la fila, llegar a cuartos de final de Copa Libertadores, cosas que no sucedían da mucho tiempo. Al mismo tiempo, sé perfectamente que tenemos que ganar. En tanto, no perdemos, pero sabemos que tenemos la voluntad y la obligación de ganar juegos. Estamos tentando, vemos que estamos tentando, pero en un momento que el gol está fechado para a gente. Bom, galera, foram essas então as principais declarações do técnico Hernan Crespo depois do empate entre São Paulo e Cuiabá. O que eu acho que é importante a gente pontuar, né, que não foi dito aí exatamente, é que foi muito curtinha a entrevista coletiva e também que não teve a entrevista coletiva com um jogador, porque normalmente tem a entrevista coletiva do técnico e depois de um jogador do São Paulo. Isso já virou meio que tradição. E mais uma vez não teve, o que deixa crer que o clima realmente não estava bom depois desse empate, né? O pessoal percebeu que não jogou bem. Então, além disso, acho que também vale a gente pontuar essa questão do Orejuela, né? Porque todo mundo colocando aí como uma dúvida por que o Orejuela não joga, e o Crespo deixou a entender que o Orejuela não tem condição física, no sentido de que, acho que a expressão que ele usou, deixou a entender de que o Orejuela ele não está lesionado, mas ainda não tem ritmo de jogo. Pelo menos foi isso que eu entendi. E falou aí, deu uma pinta de que pode colocar o Orejuela eventualmente, ou pelo menos relacioná-lo para a próxima partida. Então mostra que eu acho que ele quis deixar claro que ele não tem nada contra o Orejuela, né? Porque muito se diz que o Crespo não está usando o Orejuela e tal. Vamos até falar sobre isso daqui a pouco, mas pelo visto ele deixou aí a entender que o Orejuela não tem ritmo de jogo, né?
né? Que não é ele não tem nada contra o Orejuela, né? Muito pelo contrário, se o cara tiver em condição, vai ser relacionado para a próxima partida. Bom, galera, o próximo jogo do São Paulo, que o torcedor vai passar mal, de raiva, né? Que o São Paulo vai empatar de novo, vai ser São Paulo e Ceará na próxima quinta-feira, dia 14 de outubro. Esse jogo será no Morumbi, às 7 horas da noite. E jogo difícil, é claro, porque o time do Ceará é muito físico, né? E sempre exige bastante para ser vencido. E para essa partida, provavelmente, o Hernan Crespo não vai contar com o Rigoni, que saiu sentindo a coxa, a parte posterior da coxa ainda no primeiro tempo contra o Cuiabá. Agora, na lateral direita, que tem esses inúmeros desfalques, a princípio eu acho que ele vai manter o Igor Gomes, porque Igor Vinícius ainda não se recuperou, o Galeano nem foi para Cuiabá, porque também estava sentindo uma pancada no tornozelo que ele recebeu ainda no jogo contra a Chapecoense. Não sei se vocês lembram, o Igor Gomes entrou no lugar do Galeano contra a Chapecoense no final do jogo, porque o Galeano tinha sentido uma pancada ali, dividiu uma bola e tal. Então, provavelmente, Igor Gomes vai ser mantido na lateral direita do São Paulo para essa partida. Outra questão que o São Paulo tem que ficar de olho para essa partida é o grande número de jogadores pendurados, porque Wellington, Nestor, Luan, Sara, Luciano, Rigoni e Miranda estão pendurados. Então, se eles levarem amarelo contra o Ceará, podem desfalcar na rodada seguinte. Bom, galera, vamos passar agora por algumas outras notícias dessa semana do São Paulo. Na sexta-feira, dia 11 de outubro, a diretoria do Tricolor anunciou a renovação do contrato do Gabriel Sara. O meia de 22 anos, né, que foi formado nas bases do São Paulo, tinha contrato até abril de 2024 e foi estendido até dezembro de 2024, dezembro do mesmo ano. Então, uma renovação aí com extensão de contrato só um pouquinho maior, mas provavelmente também teve alguma questão aí de salário, né? Porque o Gabriel Sara já virou um jogador mais importante do que era, vamos dizer assim, 2 anos atrás, devia ser o contrato atual dele. Então, provavelmente teve algum tipo de reajuste. E falando um pouquinho do Sara, né? Ele estreou pelo time principal do São Paulo em 2017, mas ele se firmou mesmo no finzinho de 2019 e começo de 2020 sob o comando do Fernando Diniz. E o Sara vive uma boa temporada em números, porque ele fez 7 gols em 36 jogos, e ele nunca tinha marcado tantos gols numa temporada só. Ao todo, ele já fez 86 partidas pelo São Paulo, marcou 13 gols e deu 8 assistências. Então, uma boa notícia aí para quem gosta do futebol do Sara. Eu acho que, além de ser um jogador muito útil ao São Paulo, ele é um cara que vai ter mercado para ser vendido na Europa. Então, acho importante que o São Paulo faça esse tipo de precaução para depois poder contar com uma boa grana quando ele sair do Brasil. Outra notícia que repercutiu bastante nessa semana foram algumas declarações do empresário do Orejuela, o Vinícius Prates, que conversou com o Globoesporte.com. E aí ele falou algumas coisas que chamaram bastante atenção. Entre elas, separei aqui as mais importantes. Ele disse que, por exemplo, o Orejuela era um jogador de seleção, que a ideia dele era ir para a Copa do Mundo, mas que ele está sendo arquivado pelo técnico Hernan Crespo. O Vinícius também comentou que o Orejuela está treinando como zagueiro. Isso é ruim, porque o Orejuela sempre foi um jogador que se destacou na parte ofensiva. E também criticou o Crespo falando que o jogador não teve uma oportunidade de sequências no São Paulo, né? Não fez nem 5 jogos em sequência pelo São Paulo. Aí ele também completou dizendo que o problema dele é com o técnico Hernan Crespo e não com a instituição, o São Paulo em si. E aí ele falou, né, que foi uma das maiores contratações que o São Paulo fez nesse ano. Lembrando aqui, né, que o Orejuela foi contratado por 13,5 milhões de reais e foi comprado, né, não foi emprestado nem nada assim. E aí a questão aí que mais repercutiu de todas foi que ele disse que caso o Hernan Crespo permaneça no São Paulo, muito dificilmente o Orejuela vai continuar no tricolor a partir do ano que vem. Então, galera, é assim, várias coisas interessantes foram faladas, né, nessas declarações, mas essa questão aí que ele disse que o jogador muito provavelmente não fica caso o Hernan Crespo continue sendo técnico do São Paulo, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque assim, o São Paulo já está pensando em fazer uma reformulação para o ano que vem, né? Mandar embora vários jogadores, sair muito mais jogadores do que entrar, porque de fato tem muita gente que tem um salário bem alto do São Paulo e que não está correspondendo. Então, a análise da diretoria nesse momento é de que você tem os jogadores das categorias de base, que dão bastante resultado,
Tem ali o Miranda, por exemplo, que é um cara que conseguiu se firmar. Tem alguns gringos que estão bem, mas tirando isso, tem um monte de jogador caro que é um pouco mais experiente e que não está dando resultado. E o Orejuela é um deles, né, que só se machuca, não consegue se firmar. Mas tem outros também, né, o Éder, o William, são caras que são mais experientes e não conseguiram dar resultado ao São Paulo, seja porque tiveram chances e não foram bem ou porque não conseguiram ficar saudáveis e aí não tiveram uma sequência de jogos. Mas outra coisa que acho que é importante a gente pontuar é que essa questão que o empresário do Orejuela disse em relação à posição do jogador, né? Que ele tem sido testado como zagueiro. É esquisito isso. Eu não consegui. Eu estava pensando o que isso significa na prática, mas eu não consegui chegar a uma conclusão. Não sei se o Crespo, que é um jogador que seja destro, que saia melhor com a bola, né, para, por exemplo, ficar ali do lado do Miranda, né, assim, no lugar do Arboleda, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas, enfim. E uma outra coisa que, claro, a gente precisa pontuar é que esse discurso do empresário, agente do Orejuela, foi vitimizando o jogador, né? Falando que não teve oportunidade e tal. Mas, assim, para mim não cola muito, porque a gente pode criticar o Crespo por diversos motivos, mas acho que uma coisa que não dá para a gente falar mal dele é que ele é um cara que não dá oportunidade para os jogadores, porque praticamente todo mundo joga com ele, todo mundo já jogou, pelo menos, todo mundo teve chance, até o Éder, que vinha mó mal, jogou aí as últimas partidas, né? Foi péssimo, né? Não conseguiu desempenhar o seu futebol, mas assim, teve chance de mostrar, entrou como titular. Até jogadores questionados pela torcida, Vitor Bueno, Pablo, eles tiveram bastante chances com o técnico Hernan Crespo. Então, eu acho que esse discurso de que o Orejuela não está jogando porque o técnico não dá chances, acho que tem alguma coisa a mais aí. Provavelmente o cara não está demonstrando nos treinos que ele pode atuar pelo São Paulo, né? E, assim, é claro que não tem, assim, um super lateral direito que seja titular no São Paulo, mas, ao mesmo tempo, a lateral direita é uma posição que você tem que estar muito bem fisicamente. O Orejuela se machucou muito ao longo, desde que ele chegou ao São Paulo. E também não é um cara que faz assim a diferença no jogo. Então não é que o Crespo vai, 40 do segundo tempo, tem que vencer o jogo, não está conseguindo fazer o gol, vou colocar o Orejuela. Não é posição assim, não é atacante, sabe? Para você, né, dar uma última cartada. É lateral, é o cara que constrói pelo lado, mas assim, também não vai fazer uma baita diferença numa partida. É difícil você ver o lateral resolver uma partida, né? E então, assim, o Orejuela, para ter uma chance no São Paulo, ele precisa provar que ele está jogando bem nos treinos e que ele está melhor do que quem está atuando no lugar dele. No caso, né, desde que saiu o Daniel Alves, tem ali Igor Vinícius, Galeano, agora Igor Gomes, enfim. E eu acho que se ele tivesse realmente jogando muito bem e nos treinos, né, e comprovando que ele precisa de uma chance, o Crespo já teria dado, né? Não acho que exista nenhum tipo de preconceito aí, ou algum tipo de questão que o Crespo não gosta do jogador especificamente. Eu acho que é o Orejuela que tem que provar o lugar dele. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por escutarem. Não se esqueçam que vocês podem escutar o podcast Bom Dia Tricolor, tanto nos players de podcast, seja aí o Spotify, Apple Podcast, quanto também no YouTube, que é o podcast Bom Dia Tricolor. Só procurar lá que você encontra. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.